Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins, e hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Software R. Olá pessoal, vamos dar sequência então às nossas aulas do curso de Introdução ao Software R, e hoje nós vamos ver um pouco sobre o pacote StringR, que trata de manipulação de strings. Tem diversas funções como detecção, contração, partição, extração, substituição de itens dentro de strings. Então, primeiramente vamos carregar o nosso pacote, instalar e carregar o nosso pacote para diverso. Carregado e instalado o nosso pacote, então vamos à primeira função. As funções do pacote StringR, elas começam, iniciam por str underline, e aí uma sequência que determina o que a função faz. Então, a função str underline length, ela faz a contagem de elementos, de caracteres, a contagem de caracteres que tem um objeto ou um vetor. Então aqui nós temos um objeto x que recebe essa concatenação de caracteres, Universidade Federal de Tocantins. Então o nosso objeto x vale essa sequência de caracteres. E a função strLength, ela vai contar quantos caracteres tem esse objeto. Então nós podemos ver que esse objeto tem 33 caracteres, incluindo espaços. Essa função strLength, ela funciona não só para um objeto único, mas sim para um conjunto de itens, um vetor. Então funciona para vetores também. Então quando eu passo um vetor aqui, que eu estou passando dentro da função strLength, que tem universidade como sendo um item, federal o segundo, o terceiro e Tocantins o quarto item do meu vetor, que está criado dentro da função strLength. Então ela vai fazer a contagem objeto, elemento a elemento. Então nós temos aí o primeiro, a universidade, tem 12 caracteres, federal 7 caracteres e assim sucessivamente. Então faz a contagem para cada um dos itens do meu vetor, quantos caracteres são acumulados. Então é uma função bem simples, e ela difere da função length, que a função length ela somente conta, length, se nós passarmos esse vetor para a função length, ela só vai fazer a contagem do número de itens que tem nesse vetor. Então veremos que tem 4 itens, diferente da função strLength, que vai contar quantos caracteres tem cada um dos itens do meu objeto. Vamos carregar então a nossa base de dados renda, que nós já viemos trabalhando, está lá no nosso drive. Então renda recebe esse objeto que está aqui, esse arquivo CSV. Carregado o nosso objeto renda, vamos visualizar, foi carregado corretamente. A coluna município, vou salvar os elementos, os valores dessa coluna do meu table, eu vou salvar num vetor chamado cidades. E aí quando eu visualizo os primeiros elementos com a função head, eu visualizo que é um vetor, um vetor com vários nomes, que são os nomes das cidades do Brasil. Quando eu passo esse vetor de nomes, que são 5.000 e poucos nomes, para a função strLength, que aqui eu estou fazendo só para as primeiras, para visualizar de forma mais fácil, ele vai fazer a contagem do tamanho de caracteres que tem cada um dos nomes das cidades. Diferente da função length, ele vai contar quantas cidades tem, quantos nomes de cidades tem. E no caso 5.592 nomes. Um outro parecido é a função strCount, que ela também vai fazer a contagem, porém com base em um padrão. Então, estou passando aqui o objeto x, que é a Universidade Federal de Tocantins, tudo num objeto só, um elemento só. E o segundo argumento da função strCount é o padrão, qual que é o padrão que ele vai detectar. Então, se eu passar a letra A aqui, ele vai detectar quantas letras A tem nesse objeto. Então, universidade tem um, federal tem outro e Tocantins tem outro. Está aqui os 3 itens. Isso é útil em algumas situações. Aqui eu estou passando para os nomes das cidades, as 6 primeiras cidades. Estou passando para detectar a letra A nas 6 primeiras cidades com a função strCount. É a primeira cidade que é, vamos dizer que as cidades, a Crelândia tem apenas uma letra A. E vejam que ele difere, a letra A sem acento
da letra A com acento e a letra A maiúscula. Então, isso a gente pode alterar com outros parâmetros. A CIS Brasil só tem um também, tem uma letra A maiúscula. E outro detalhe que as funções do pacote stringr, elas trabalham com expressões regulares, conhecidas como regex. Então é possível nós determinar, identificações de padrões a partir dessas expressões regulares. E nós vamos ver alguns exemplos na sequência. Eu estou passando a mesma lógica, para contar dentro das minhas 6 primeiras cidades do meu vetor, se tem no primeiro objeto a letra A, no segundo a letra B, no terceiro a letra C, e assim sucessivamente. Então não só um padrão, posso buscar outros padrões, mais de um padrão, passando um vetor de padrões aí, que deve ter o mesmo comprimento que o objeto que eu estou passando. Aqui para verificar como que a função strCount funciona, eu estou passando um objeto que é A ponto, outro objeto que é 3 pontos, outro objeto que é ponto A, e outro elemento que é AA. E aqui eu não estou estabelecendo nenhum padrão, só estou passando a função count. A função count, não tem um padrão, ela vai identificar quantos caracteres. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 2. Cada um desses elementos desse meu vetor. Agora, se eu fixo ponto, passo o meu vetor e fixo o meu ponto. Então vai contar somente os pontos que tem em cada um. O primeiro tem um ponto, o segundo tem 3 pontos e assim sucessivamente. Se eu fixo A, mesma coisa. Eu posso detectar diferentes padrões. A ponto tem um A, 3 pontos não tem nenhum A e assim na sequência. Uma das expressões regulares é, dentro do colchete, eu estabelecer quais letras que eu quero procurar. Então, encontrando alguma dessas letras, ele vai entregar o resultado. Então, o meu vetor X é a Universidade Federal do Tocantins. Se encontrar alguma dessas letras, a função count vai fazer a conta. Então, detectou aqui nesse vetor, X, quantas vezes apareceu alguma dessas letras, A, E, I, O, U. Quantas vogais tem minúsculas, dentro desse vetor Universidade Federal do Tocantins. Então, contou corretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, as 12 vogais. Veja que não contou as letras maiúsculas. Com as expressões regulares eu posso estabelecer para contar tanto as minúsculas quanto as maiúsculas. Então, dentro de colchetes, estou passando as vogais minúsculas, o barra vertical é o nosso OU, então vai contar tanto as minúsculas quanto as maiúsculas. Então vai detectar e contar todas com a função strCount. Então vejam que contou 13, porque identificou mais a letra U da universidade. Como eu passei aqui com o operador OU, ele vai contar tanto um quanto o outro. Agora, se eu quero contar separadamente, eu coloco dentro do meu vetor cada um dos itens a serem contados. Então aqui as vogais minúsculas, vírgula, o outro argumento as vogais maiúsculas. Então vai contar separadamente. Tem 12 vogais minúsculas e uma vogal maiúscula. Outra função interessante são as funções de modificar a caixa do texto, se é caixa alta, caixa baixa, se é letras maiúsculas, minúsculas. E aqui nosso objeto X, que é a Universidade Federal do Tocantins, está com as primeiras letras maiúsculas, demais minúsculas. Com a função str to upper, nós vamos levar todas as letras para a caixa alta. To lower, para letras minúsculas. E to title vai ficar com as primeiras letras de cada uma das palavras como sendo letra maiúscula, as demais minúsculas. E as funções do pacote stringr, elas trabalham com as expressões regulares para identificar os padrões, como nós comentamos. Eu estou criando um objeto chamado frutas, que eu passei diferentes nomes de frutas aqui. Então, criando esse objeto. Uma das funções bastante interessante é a função que detecta ou verifica com um determinado padrão. Só que em vez de retornar o padrão, ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. Então aqui eu estou detectando nas frutas se tem o padrão que é a letra A. Então vai retornar que para a primeira palavra, uva, tem a letra A. A segunda, que é banana, também tem. Terceira, pera, também tem. Abacaxi também tem. Kiwi não tem. Então retornou um falso.
Muitas vezes isso é interessante, né? Detectar um padrão e o retorno da função seja um verdadeiro ou falso, né? Podendo ser usado em outras funções. E com as expressões regulares eu posso definir, né, o tipo de padrão que eu quero. Então, se eu quero palavras começadas com a letra A, que iniciem com a letra A. Então, esse operador til está indicando que se começa com a letra A, vai detectar como verdadeiro. Então, aqui as frutas, só temos a fruta abacaxi, que começa com a letra A, que é o quarto item da nossa lista. Da mesma forma que terminam com a letra A, esse operador A cifrão é uma expressão regular que é de final de elemento. Então, quando eu passo a função str_detect para esse vetor frutas, ele vai identificar quais que terminam com a letra A. Nós temos uva, temos também banana, pera, as demais não terminam com a letra A. Identificar a letra B, então identificar quais dos itens que tem a letra B. Vai retornar aí que tem a letra B, banana, abacaxi e essas aí. Da mesma forma que nós já utilizamos, colchete, as vogais, vai identificar se tem as vogais. E todas elas têm vogais. Ou, se eu quero detectar que tem a letra E ou a letra U, a função str_detect. E aí eu passo esses dois com o operador U, vai identificar se tem a letra E ou a letra U. Uva tem a letra U, já a banana não tem nenhuma delas, e assim sucessivamente. Pegando um vetor maior, que nós temos dentro da nossa base de dados renda, estou detectando e filtrando. Estou agrupando aqui com a função que nós já vimos, do pacote dplyr, função filter. Estou filtrando o que essa função me retornar, né, de str_detect como verdadeiro dentro do município que tiver esse padrão Tocantins. Então vai filtrar todos os municípios dessa base de renda que tenham no nome essa sequência de caracteres Tocantins. E vejam que nós detectamos aí várias cidades, né, na base de dados que tem o nome Tocantins, né? Axixaba Tocantins, Buriti Tocantins e assim. Tem 10 apresentados mais 29, então são 39 municípios no Brasil que tem em seu nome a palavra Tocantins. Gurupi, temos 2 cidades no país, uma no Maranhão, Boa Vista do Gurupi, e no Tocantins, a nossa querida Gurupi. A minha cidade natal, município de Mata, nós temos aí 14 municípios, incluindo a minha cidade natal, que tem aí como renda 182 e percentual de alfabetização 90,5. Uma outra função complementar à função str_detect é a função str_subset. Então essa ela vai retornar, né, vai buscar o padrão e apresentar esse padrão onde ele existiu. Então aqui estou passando para a função, para a nossa base de frutas, a função str_subset. Veja que eu estou pegando frutas, passando com o pipe, né, como primeiro argumento para a função. Da mesma forma que nós fizemos nas aulas anteriores. Então, o primeiro argumento da função str_subset vai ser frutas, né, o nosso vetor, e o segundo argumento vai ser o padrão. Qual que é o padrão que eu quero identificar? É se tem a letra A. E aí ele vai retornar, né, as palavras que contêm uma letra A. Diferente da str_detect, que verificava se era verdadeiro ou falso, a função subset ela busca a palavra que contenha. Então, que tem a letra A no nosso vetor frutas são essas 4 aqui, as demais não tem. Letra I, temos abacaxi, kiwi, pequi, e assim as que iniciam com a letra A, com a expressão regular aqui, iniciam com a letra A, somente abacaxi, que terminam com a letra A, uva, banana e pera. Passando na nossa base de dados no vetor de municípios, na nossa base de dados renda, buscando o nome dos municípios, aplicando a função str_subset, vamos identificar aquelas que têm o nome Gurupi. Tem Boa Vista do Gurupi e Gurupi. Tocantins vai capturar todos os nomes que tenham, né, Tocantins no nome. Se eu colocar o operador da expressão regular cifrando no final, todas aquelas que terminam com Tocantins.
Então são as mesmas 39, né? Todas as que tem no nome Tocantins terminam com a palavra Tocantins. Uma outra função é a locate. Locate é um str underline locate. Ela vai localizar um padrão. Então, passando frutas, str locate a letra A. Então, vai detectar esse padrão e vai entregar o início e fim, né? Então, a primeira fruta, né, que é uva, ela vai encontrar esse padrão começando na terceira letra e terminando na terceira letra. Só tem uma só, né? E assim para as demais. Banana, a primeira letra começa na segunda letra. Banana, letra A. Aqui eu criei um outro vetor, vetor B, que tem essa sequência de caracteres, né, esses 3 elementos. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E aí estou passando a função strLocate para buscar onde que encontra esse padrão agro dentro de cada um desses itens do meu vetor B. E aí nós vamos identificar aqui no primeiro vetor, inicia na segunda letra, vejam que tem um espaço inicialmente, na segunda letra até a quinta vai encontrar esse padrão. Então a primeira, segunda, terceira, quarta, ou melhor, a segunda, terceira, quarta e quinta letra correspondem a esse padrão. Da mesma forma, no segundo elemento do vetor, as 4 primeiras, então da primeira até a quarta, e no terceiro item do vetor também, os 4 primeiros, da primeira a quarta. Detectou esse padrão com a função strLocate. Uma outra função interessante é a função de extrair um texto, né, a partir de um padrão, com a função strExtract. Então aqui eu estou passando para o meu vetor aqui, carros, os nomes da minha base de dados mtcars. Então estou pegando aqui com a função roomNames os nomes da minha base nativa do R mtcars. Quando eu visualizo aqui esses nomes, minha base de dados tem 32 carros, né? Está aqui os nomes dos carros. Eu estou passando esse vetor carros para a função strExtract, e com essa expressão regular //d vai detectar se em algum desses itens do meu vetor tem algum número. Então essa é a expressão regular para detectar número. E ele vai mostrar se tem, quantos números tem. Então nós temos aqui no primeiro, vai detectar se tem e qual é o número que tem. Uma vez encontrando um número, ele vai apresentar, né, um número que está aparecendo. Então no primeiro nome, né, já diz que tem o caractere 4, que é correspondente, né, a esse valor aqui. No segundo também, no terceiro temos um 7 e assim na sequência. Então vai detectar sempre o primeiro número em cada um dos itens do vetor. Detectando um padrão aqui que inicia com fer, e nós vamos identificar que nós temos aqui, né, nesse item um carro bastante desejado e uma Ferrari. Inicia com essa sequência de caracteres. Então o retorno, né, se tem o padrão, ele apresenta apenas o padrão indicado. Se não tem, ele apresenta NA. Uma outra função, strMatch. Aqui eu estou passando para o vetor frutas, strMatch, com essa sequência, né, A e N. Então vai detectar esse padrão e vai passar em formato de matriz, aonde identificar o padrão, vai apresentar o padrão. Então na banana tinha o padrão AN, os demais não tinham esse padrão, vai apresentar como NA. Esse operador regular, essa expressão regular ponto, 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 vai detectar qualquer um, né, das sequências. O ponto representa qualquer caractere. Então aqui eu estou pedindo para ele retornar os 3 primeiros caracteres de cada um dos nomes. Assim, se eu aumentar, né, o número de pontos, ele vai retornar
para aqueles que têm esse número de caracteres, vai retornar. Então, se eu deixar menos, vai retornar só os 2 primeiros caracteres de cada um. Então, com a função strmat, eu consigo capturar padrões, né, e apresentar. Termino com a letra A, com a função strmat, ele vai mostrar que as 3 primeiras terminam com a letra A e vai apresentar esse padrão, as demais não. Entre colchetes, essa expressão regular, o que tiver aqui dentro ele vai identificar. Tem algum desses padrões, ou a letra A ou a letra W, e vai retornar nela. Onde tem a letra A, as 4 primeiras, a quinta palavra, que é aqui o I, tem a letra W, a última não tem nenhuma das possibilidades. Um outro operador bastante interessante é para substituir as correspondências por um determinado valor. E a função replace, ela é bastante útil para isso. Então aqui eu estou passando uma sequência de números de telefones que eles estão nesse formato: 99931-9572. É um número de telefone nesse padrão, e assim outros telefones com esse mesmo padrão. E aí eu estou passando esse vetor telefone e detectando o padrão traço e substituindo por nada. Então eu estou fazendo a substituição, né, de acordo com o reconhecimento de um padrão, substituindo por outro. Então se tiver traço, vai substituir por nada, ou seja, vai remover os traços. Então criando meu vetor telefones, quando eu vejo aqui o meu vetor, os telefones, com a função str replace telefone, ele vai remover. Poderia deixar espaço, né? Ficaria dessa forma os nossos telefones. Com CPF, então aqui eu estou passando uma lista de CPFs no padrão normal, né? 3 dígitos ponto, mais 3 dígitos ponto, mais 3 dígitos traço, mais 2 dígitos. Então os 11 dígitos do CPF separados, 3 em 3, mais o traço. Uma lista de CPF, criei aqui meus CPFs. E agora com a função Então, com a função strReplace, e aí nós temos estou passando então os CPFs para essa função strReplace _all, que é uma função complementar à função strReplace. Passando os CPFs, eu estou pedindo para identificar o ponto ou, aqui o meu operador ou, o traço e substituindo por nada, ou seja, eu estou removendo todos os valores, né, todos os itens pontos e traços, vai ficar somente os dígitos numéricos do meu CPF. Então está substituindo aqui somente para os valores do CPF. Com CNPJs, da mesma forma, aqui eu tenho como operador ponto, barra e traço. Então estou passando com a mesma função strReplace _all os CNPJs, detectando se tem ponto, se tem barra ou se tem traço e substituindo por vazio, né? Opa, não criei o meu criei o CNPJ, passando para a função, vai gerar aqui os meus valores, né, de cada um dos CNPJs. Então, em determinadas situações é necessário, né, remover caracteres especiais dos nossos vetores. Uma outra função é a função strSplit, que ela divide, né, uma string em várias partes de acordo com o padrão. Então aqui eu tenho meu vetor x, que é a Universidade Federal do Tocantins, strSplit, passando aqui o meu vetor x e todo e qualquer, né, independente. Estou passando como segundo argumento
nenhum valor, né? Vazio. Então vejam que vai fazer a separação letra por letra. Então para cada letra vai criar um item para esse vetor. Agora se tiver espaço, vai separar nos espaços. Então passando como argumento do padrão o espaço. Então onde tiver espaço no vetor X, vai criar um item para o meu vetor. Universidade, um item, Federal, outro item, outro item, Tocantins, outro item. E assim qualquer outro padrão. Se eu colocar a letra A como padrão, vai separar onde tiver a letra A, vai substituir esse caractere, né, como sendo o separador, não vai excluir esse valor. Isso muitas vezes é necessário, né? Por exemplo, aqui eu quero capturar somente a primeira parte de um e-mail. Se eu tiver esse e-mail aqui, fernando@ft.edu.br, eu passando com a função strSplit, eu quero que nesse vetor de e-mail separe onde tiver esse arroba. Então vai substituir o arroba, vou ficar com um vetor, onde o primeiro elemento é o nome e o restante, né, do e-mail vai ser a extensão. Então a função strSplit. Uma outra função que extrai partes de um texto é a função strsub. É que eu estou passando as minhas frutas, aqui eu fiz uma adaptação. Estou colocando código, 101 é uva verde, 102 banana nanica, 103 pera, 104 abacaxi pérola, 105 kiwi, 106 pequi. Então são as minhas frutas. Está aqui o meu vetor de frutas. Já estou criando um objeto id frutas, que vai receber o resultado da aplicação de frutas na função strSub, iniciando em 0, terminando no terceiro valor, ou seja, desde o primeiro, né, até o terceiro valor. Vai pegar só o identificador. Vejam que todos eles começam, né, todos os identificadores das frutas têm 3 caracteres. Então estou passando dessa forma, pegar todos e guardar como ID das frutas os códigos das frutas. Da mesma forma, passando as frutas com a função strsub, identificar, iniciando no quinto valor, então os 3 primeiros são o identificador, o quarto é o espaço, então a partir do quinto, pegue todo o resto, que vai ser o nome das frutas. E aí, o nome das frutas vai pegar cada uma delas. Então começa no quarto valor e dali para frente vai buscar tudo que tiver. Aqui estou passando um vetor de CPF, somente os números, né? Os 11 valores do CPF. E aqui eu estou agregando a função strsub à função strc. Já vamos ver o que é a função strc. Vamos ver dentro aqui o que a função strsub está fazendo. Está pegando os valores do meu vetor de CPF, iniciando em 1 até o terceiro, então os 3 primeiros, e depois está colocando um ponto. Da mesma forma, do quarto até o sexto, na sequência vai colocar um ponto. Depois do sétimo até o nono, na sequência vai colocar um traço, e depois finaliza pegando o do 10º até o 11º, os 2 últimos. A função strc, ela vai juntar tudo isso. Os 3 primeiros valores, buscado com a função strsub, o ponto, passado como argumento, depois os valores de quarto até o sexto e assim sucessivamente. Então vai juntar isso com a função strc. Então ficou os nossos CPFs agora formatados, né, no formato mais tradicional, separados os dígitos 3 em 3 com um ponto e os 2 últimos separados por um traço. Então as funções do pacote string_ar são muito úteis, né, na detecção de padrão e ajuste para diferentes padrões. Aqui uma outra demonstração da função strc. Estou criando aqui um vetor de nomes, 3 nomes. São esses nomes. E aqui eu estou passando esse vetor de nomes com a função strc, aplicando meu nome é, 2 pontos, espaço, e aí eu passo o vetor de nomes. Então vai aplicar cada um dos itens desse vetor nomes e juntar com isso aqui. Então, meu nome é Fernando, meu nome é Pedro. Podemos tirar esses 2 pontos, né? Fica mais intuitivo. Então formou frases para cada um dos itens do meu vetor. Isso é
muito útil, né? Em várias situações. Aqui eu estou passando uma lista de celulares, né, que são todos os números iguais. 6399547656. Então vejam, não tem o 9 que foi acrescentado recentemente, né? Então é interessante ajustar esses celulares, esses números de celular, acrescentar um 9 e colocar no padrão, né? Entre parênteses o DDD, o 9, os 4 dígitos, o traço e mais os últimos 4 dígitos. Com a função strc eu consigo fazer isso. Então passando como primeiro argumento, incluindo aqui um parênteses, depois vai buscar com a função str sub o primeiro e o segundo valor, né, que é o DDD, e depois vai acrescentar o parênteses para fechar. Depois pega os valores do terceiro até o sexto, os 4 valores, adiciona um traço para separar dos últimos 4, que é do sétimo até o décimo, com a função str sub. Junta tudo isso com a função strc e não encontramos os celulares, criamos celulares. Agora sim, os nossos celulares, números de celulares foram formatados, né, para o formato padrão. Adicionou o 9, adicionou os parênteses no DDD, então ficou corretamente ajustado. Uma outra função que completa uma string é a função strpad. Essa função, vou utilizar aqui uma lista de números do CPF, que por algum motivo os primeiros valores que eram 0, eles não foram armazenados. Por exemplo, esse aqui que era 008 e o restante, os zeros não foram salvos. E assim, por algum motivo, alguns têm os números completos, outros faltam dígitos. E essa função strpad, ela possibilita, né, nós adicionarmos caracteres até preencher uma determinada quantidade. Então, passando aqui para a função os valores de CPF, e eu estou passando como argumento, né, comprimento aqui, which igual a 11. Então, para preencher esses valores, esses números, né, até 11 caracteres, preencher com o valor 0. Então, quando eu passo para a função, vejam que os CPFs foram preenchidos, né, com valores zeros no início até completar os 11 dígitos. Esse aqui, que já tinha os 11 dígitos, não foi preenchido, porque não foi necessário. Os demais todos receberam. Esse aqui recebeu 1 valor 0, esse aqui recebeu 2 valores zeros, esse aqui também. Essa função strtrim e strsquish, elas removem espaços em branco. É uma função bem útil para tratamento de nomes, né? Que eu passei esse vetor B1, tem agretec, agrepop, agretudo, porém tem um espaço no começo, nesse primeiro elemento. No segundo elemento tem um espaço a mais no meio e no último tem um espaço a mais no final. Então, com a função trim, possibilita fazer esse ajuste. Então, vamos criar o B1. Esse B1 tem comprimento de cada um deles 12, 11 e 12. E eu vou aplicar a função strtrim nesse vetor B1 para remover esses espaços. E aí, quando a gente visualiza, vamos visualizar o B2, veja que o espaço inicial do primeiro elemento foi removido. A agretec ficou correto, sem espaço. Porém, esse espaço a mais no meio do agrepop, ele não ajustou. Já o espaço a mais no final do agretudo, corretamente ajustado. Então, essa função strtrim, ela funciona, né, para remover espaços no início e no final. Essa outra função, squish, ela é um pouco mais abrangente e ela consegue fazer a correção de espaços tanto no início, no final, quanto no meio. Então, salvando no B3 o resultado da função squish, strsquish, e aí nós temos corretamente ajustado os espaços removidos. O comprimento agora ficou correto para cada um deles. E um outro pacote também para lidar com caracteres, né, com strings, é o pacote Janitor, que tem uma função bastante útil, que é a função de limpeza de nomes, né, a função clean names.
Então possibilita, né, nós ajustar nomes de variáveis. E aqui eu estou instalando o pacote Janitor. Então instalado e carregado, vamos aplicar aqui na nossa base de dados renda. Nós temos os nomes da nossa variável renda, UF, código, município, renda, alfabetização. Passar a nossa variável, nossa base de dados renda para a função cleanNames, que vai retornar aí nossos nomes das variáveis limpas. Vejam, UF com letra minúscula, código sem acento, município sem acento, e todas as variáveis ajustados os nomes aí. É uma função bastante útil, né, para ajustarmos os nomes aí de forma mais limpa, né, mais fácil de trabalhar, evitando aí erros. Então é bastante utilizado. Um outro pacote bastante interessante é o pacote LubriDate, que possibilita trabalharmos com datas e fazer os ajustes necessários para trabalhar com as datas, num formato adequado, que é o formato de data, formato que nós conseguimos fazer inclusive cálculos com datas. Então estou instalando aqui o pacote LubriDate e carregando o meu pacote LubriDate. Uma vez instalado e carregado, estou criando aqui uma data, né, formato de string. Veja que o dia do mês, o mês e o ano estão separados aqui por um traço e entre aspas, identificar o formato de string. Então criei minha string em formato de data, né, classe desse objeto, né, caractere. Com a função data do pacote LubriDate, nós conseguimos transformar essa string, né, a nossa data está em formato de string. Com essa função data eu consigo transformar ela em formato específico de data. Eu vou salvar nesse objeto data underline data e eu vou verificar a classe que agora está no formato específico de data. Então quando a gente visualiza essa variável, né, esse objeto, vejam que ele não ficou correto. Por quê? Formato tradicional de data, formato com que o R trabalha é o formato internacional, em que nós temos primeiro o dia, o ano, depois o mês, depois o dia. Então nós vamos ver outra função que vai fazer esse ajuste, né? Se nós tivermos essa informação na sequência correta, vamos criar uma outra string, que ela vai estar no formato correspondente. E aí eu faria esse ajuste correto. Vamos colocarmos aqui 2022 06 16, salvando, e agora transformando isso numa string, o formato vai estar correto e a data também está correta. Então agora conseguimos fazer o ajuste. A função asData também vai fazer essa conversão. Então estou passando a minha data em formato string, que está no formato padrão. A função asData, estou salvando ela na data asData. Verificando a classe, também vai formatar, né, no formato data, não mais string. A gente pode fazer esses ajustes, né, quando está nesse formato aqui diferente, né, no formato brasileiro. Então se a gente está aqui com primeiro o dia do mês, o mês e depois o ano, nós podemos transformar isso aqui, né, com a função DMY, dia, mês e ano. Então estou pegando essa minha data, que está no formato dia, mês e ano, com essa função dia, mês e ano, ela vai converter isso para o formato padrão de ano, mês e dia. Eu estou armazenando isso na variável data, ano, mês e dia. Então vejam que já fez a conversão para a sequência, né, correta, e a classe também para a classe de data. Aqui vendo outros exemplos, então aqui eu tenho a data sem separadores, né, o dia do mês, o mês e o ano. Com a função dia, mês e ano, já vai fazer a identificação, formatar no formato de data. Aqui está entre aspas, aqui entre aspas também vai identificar o padrão e fazer o ajuste correto. Aqui entre aspas e separado por barras, né, o nosso caractere, as datas aqui, dia, mês e ano separado por barras, a função DMY também vai fazer o ajuste. Separação por ponto também vai fazer a identificação e trazer isso para o formato de data. Então são funções do pacote LubriDate que ajuda bastante aí a nossa configuração das datas. Eu estou pegando a data e o horário, né,
Então, passando 2022, o ano, o mês, junho, e o dia 16. O horário, 14 horas, minutos, 54 minutos, 11 segundos. E com a função IMD_HMS, vai identificar, né, esse padrão aqui e fazer a separação de ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, e vou armazenar isso na variável hoje agora. Quando a gente visualiza, formato de data, né, internacional, ano, mês e dia, e o horário, hora, minuto e segundo, formato TC. A função second, ela extrai somente o segundo dessa data. Então, o segundo é o 11 segundos. Assim como a função minute vai extrair somente o minuto. A hora, a função hour vai extrair a hora. WDay vai extrair o dia da semana. MDay vai extrair o dia do mês. E a função month vai extrair o mês. Assim como a função year vai extrair o ano dessa data. É possível também fazer operações com datas. Aqui eu estou estabelecendo uma variável nasce com a data de meu nascimento. O dia de hoje estou pegando com a função today. A função today ela vai trazer de agora, né, a data de hoje. E aqui eu estou fazendo a diferença, né, do nascimento. E aqui a diferença de datas é com esse operador, porcento menos porcento. Estou fazendo essa diferença das duas datas, do nascimento até hoje, e salvando numa variável vida. E aí se eu pego essa variável e divido por the years, com o argumento 1, vai me dar aqui tempo decorrido em anos, 37 anos, 0705. Então, 37 anos é minha idade. Quantos meses eu já percorri, o meu intervalo de tempo, né, vida, que é esse intervalo, dividido por the months, com o argumento 1, vai me passar aí 444 meses de vida. Assim como dividir pelo the days, já tenho 13.540 dias. E minutos, the minutes, vai me dar aí 19.497.600 minutos. Com alguns operadores com datas, né? Pegando aqui a data de hoje e estabelecendo essa data como sendo uma reunião, a data de uma reunião. Então essa data, e eu posso somar a essa reunião, né, essa data da reunião, semanas. Então somar 5 semanas aí, né, da data de hoje, né, data do dia 16, uma reunião, e mais 5 semanas seguidas aí, 5 weeks. Somadas a essa data, nós vamos ter a reunião do dia 16, uma semana depois outra reunião, e assim 5 semanas seguidas a partir dessa data de referência. Então esse pacote LubriDate é um pacote também extremamente interessante, né, de trabalhar com datas, e possibilita, né, diversas operações. Muitas outras funções que podem ser utilizadas, né, com operações com datas. Então vou deixar algumas bibliografias para vocês consultarem também. Dessa forma, então, nós finalizamos aí as principais funções do pacote stringr e algumas complementares, né, pacotes e funções que ajudam bastante, né, no tratamento de strings de forma mais apropriada. Aguardo todos vocês amanhã na nossa próxima aula para falar sobre visualizações de dados, especialmente aí do pacote ggplot2, uma ferramenta incrível aí para gráficos, né, e visualizações de dados bastante interessante. Até mais, tchau, tchau.